Olá, graça, paz e vida nova. Sou eu, teu irmão em Cristo, Wellington de Souza, e mais um tempo de reflexão para o meu e para o teu coração. Deixe-me falar dessa sequência de milagres que Jesus fez devolvendo vista aos cegos. Não se preocupe, não vou fazer disso uma sequência de mensagens acerca de cegos que tiveram sua vista devolvida, recuperada. Mas eu quero falar de mais um. Houve um cego que ele era cego de nascença e Jesus devolveu a visão a ele. E as autoridades da época, os religiosos da época perguntaram quem tinha devolvido a visão a ele, como tinha acontecido aquilo. E ele disse: um homem me tocou, me mandou lavar em Siloé e eu fiquei vendo. Os olhos se abriram e perguntaram ele algumas vezes, e para confirmar mandaram chamar os seus pais, e os pais, ao ser indagado se aquele era de fato seu filho e se de fato era cego, eles disseram: olha, de fato é o nosso filho, mas como ele recuperou a visão, não sei, pergunte a ele, que ele já é maior, pode responder por si mesmo. O medo que os pais tinham era de ser expulsos da sinagoga, expulsos da igreja, porque os religiosos não admitiam que alguém fizesse um milagre no sábado, nem que alguém tivesse essa autoridade de devolver vista aos cegos. E perguntaram a ele de novo, chamaram ele de novo algumas vezes, mesmo depois que os pais confirmaram que sim, que ele era cego e que sim, era filho deles, Perguntaram a ele, ele disse: olha, eu não sei como aconteceu, eu sei que ele me tocou, mandou me lavar e agora eu estou vendo. Não seria por acaso este aquele do qual os profetas anunciavam que viria e devolveria vista aos cegos? E os religiosos da época começaram a perguntar: quer dizer que agora você quer nos ensinar? Você quer nos convencer de que esse é o Messias prometido? E expulsaram ele da igreja, expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele do seu meio religioso, da caixinha religiosa. E quando ele saiu, ele se deparou com quem lhe devolveu a visão. E quando Jesus se apresentou a ele, ele adorou a Jesus. Deixa eu te dizer, quando nós temos um encontro com Jesus e Ele nos devolve a visão, corremos um grande risco de alguns religiosos olharem para nós e dizer: olha, você está vendo demais. Você por acaso está tentando nos ensinar? Nós seguimos assim há muito tempo, nós fazemos dessa maneira há muito tempo, é assim que temos que fazer, porque os nossos pais nos ensinaram desta forma. E a pergunta que eu faço é: e a Bíblia, e a Palavra de Deus, e o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ensina, não conta? Porque a gente vive muito de seguir o que os outros dizem, e poucos de nós têm de fato buscado dentro da Palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E quando alguns de nós mergulham fundo nesta Palavra e algumas coisas começam a saltar-lhe aos olhos, ele pode ser mal compreendido, ele pode ser considerado talvez uma pedra de tropeço no caminho de alguns, porque agora ele conhece caminhos que antes não conhecia, conhece verdades que antes não conhecia, conhece ensinamentos que antes não conhecia, Então é muito perigoso quando você tem um encontro com Jesus, porque os teus olhos podem de fato se abrir. Pare e pense a respeito. Graça, paz e vida nova. A gente se vê por aí, porque nós somos cartas vivas.